E aí, gente, como é que vocês estão? Olha, a aula no Smart Med Cursos é diferenciada. Vou dizer por quê. Olha a entrada de Juninho, olha a musiquinha, olha a pancada. Gente, animação, porque se você não pegou histologia até agora, com essas aulas aí eu duvido que você não vai e volte e não pegue todos os lances possíveis e imagináveis desse conteúdo que parece ser difícil, mas é fácil demais. Então, gente, para começar, a gente está usando aqui os slides que vocês usam normalmente com os doutores, e aí fica um pouco mais fácil para vocês compreenderem quando vocês estiverem estudando em casa, ok? Vamos começar pelo básico. Hoje a nossa aula é de quê? Sistema cardiovascular. E o sistema cardiovascular a gente vai dividir ele em primeira parte, segunda parte. Primeira parte com o Juninho, segunda parte com o Tiagão. Então vamos lá? Vamos começar? Definição. Então, antes de começar, eu quero saber com vocês. Juninho, qual é o conceito que eu tenho que ter sobre sistema cardiovascular? E aí você vai saber que o sistema cardiovascular é um transporte. Mas é só transporte de sangue? Seria esse transporte único só de sangue? Não. E aí você erra, pequeno gafanhoto. Você tem que pensar que tem esse transporte de sangue, mas também é de linfa. Mas peraí, Juninho, é um transporte. Esse transporte, ele é via de mão dupla. Ele vai e ele volta. Então eu já sei que é um transporte de sangue, de linfa, e que vai e que volta. De onde até onde? Então você vai responder assim, ó, para ficar perfeito. É o transporte, o sistema cardiovascular é o transporte que leva o sangue e a linfa, aí ó, até os órgãos e desde os órgãos. Então essa é a resposta mais completa. Por quê? Porque os doutores às vezes perguntam a definição daquele sistema e você não sabe. E agora, com o nosso curso, você já está aprendendo. Então vamos lá, gente. Esse sistema, ele consiste pelo básico. Se a gente está falando de sistema cardiovascular, você vai dividir ele na parte cardíaca, propriamente dita, e esse sistema de circulação. Então, começando pela parte cardíaca, propriamente dita, a gente vê essa coisa aqui, ó, maravilhosa, que é o nosso coração. Coração, você está sabendo aí de cara que ele é dividido em quê? Esse coraçãozão, ele vai ser dividido em capas. Então, vai ter o coração e as suas capas, juntamente com essas artérias e veias, artérias, arteríolas e capilares. A gente vai ver agora nessas aulas que quando a gente fala de sistema arterial, né, aquele sangue que leva para distribuir até o nosso corpo todo, com uma exceção, claro, a gente sabe que esse sistema arterial, ele começa grandão, tamanho do universo, e daí ele vai terminando muito pequenininho. Então, quando eu falo de artéria, a gente vai ver muito bem com o Tiagão que ele vai explicar que a artéria começa gigantesca e aí, com o desenvolvimento desse transporte, ele vai ficando pequeno. Já veio ao contrário. Veio ele começa muito pequenininho, a partir dos capilares. Os capilares vocês vão ver aí que são a menor estrutura possível de vaso. E aí a gente vai ver que desses capilares eu começo com as veias pequenininhas, que são as vênulas pós-capilares, e eles vão aumentando até chegar numa artéria, numa vena que seria uma vena bem grande. E aí a gente vai ver como é que funciona, ok? Então na minha parte agora, vamos ver o coração e as suas capas. Vamos ver que dentro dessas capas existem subcapas, e aí a gente vai ver um por um a partir de agora. Gente, falando sobre coração, a gente vai saber que ele é uma bomba. Então a primeira coisa que tem que saber que é uma bomba. E esse coração, seria ele um órgão maciço ou um órgão oco? Primeira coisa que tem que ter na cabeça é que esse coraçãozão aí é um órgão oco. Peraí, bota esse coração aí, gente, efeitos especiais, bota esse coração batendo aí. Você tá vendo que esse coração, nesse momento aí, ele tem cavidades? E aí a gente vai dividir essas cavidades em atrial ou auricular e a cavidade ventricular. 2 em cima, 2 embaixo. Isso aí você já tá careca de saber, né? Então, continuando, a gente sabe que esse coraçãozão, ele vai ser revestido por um tal de pericárdio. Só que o pericárdio, vocês vão ver mais na frente que ele vai ter uma folha que é parietal e uma folha que é visceral. E a gente vai ver qual deles é aderido ao coração. Começando aqui por esse conteúdo do coração, que a gente já começou a introdução, a gente sabe que tem duas cavidades auriculares e duas cavidades ventriculares. E olha só, dentro dessas cavidades, a gente vai ver também que existe um tal de sistema, que aí o doutor pode perguntar a vocês na prova, mas estudante da Smart Med não erra não. Olha só, você sabe que tem um tal de sistema de condução, e esse vocês conhecem. Mas se o doutor perguntar, peraí, mas existe o sistema cardionector? Aí você vai dizer, ah, claro que existe. Sistema cardionector é a mesma coisa de eu estar falando do sistema de condução. E o que seria o sistema de condução? É um sistema que vai levar um impulso elétrico
desde um ponto A até um ponto B, para fazer com que esse coração tenha aquele batimento cardíaco. A gente sabe que existe a tal da sístole, existe a tal da diástole. Sabendo o que? Vamos pensar aqui com o tio Juninho. Coloca esse nome aí, sístole. Começou com que letrinha? S. E S de sístole quer dizer o quê? Sangue sobe. É quando esse coração se contrai e esse sangue sobe. Só para você lembrar. Diástole. Coloca esse nome diástole aí. Esse nome diástole, ele começou com que letrinha? D. D de desce. Então é nesse momento que o coração se dilata e esse sangue desce. Desce como? Para se encher e eu conseguir fazer uma sístole e propagar esse sangue para onde ele deve ir, ok? Então vamos lá. Então a gente já tem um conceito aqui. Eu tenho esse coração, bomba, 4 cavidades, 2 atriais, 2 ventriculares. Tem um sistema cardionector, ou sistema de condução, que é responsável para levar de um ponto A a um ponto B. E eu tenho essa contração cardíaca. Perfeito. E agora, gente, tem um tal aqui de esqueleto fibroso. Mas peraí, Juninho. Esqueleto fibroso? Se eu quisesse só falar do tal do anilho fibroso, será que eu precisaria chamar de esqueleto fibroso? Claro que não, né, gente? Porque quando você fala de esqueleto, você vê que é uma conjuntura de várias coisinhas que vão formar esse esqueleto fibroso. Mas na frente a gente vai ver quais são essas estruturas e qual é o papel dessas estruturas na forma de isolar eletricamente essa condução elétrica. Então vamos seguir aí, olha só. Primeiro, para falar desse coraçãozão, a gente sabe que esse coração ele tem uma parte que seria interna, uma parte média e uma parte externa. Então, na sua prova, se o doutor perguntar, peraí, como é dividida essas capas do coração de dentro para fora? Aí você, opa, estudante Smart Med vai pensar o quê? De dentro para fora, eu vou ter que começar com endocárdio. Agora, se fosse de fora para dentro, eu vou começar pelo endocárdio? Não, Brasil, você vai ter que começar pelo epicárdio. Então, de dentro para fora seria endocárdio, miocárdio, epicárdio. E de fora para dentro seria o contrário. Epicárdio, miocárdio, endocárdio. O lado bom é que miocárdio sempre vai ficar nesse meiozão. Aí você já não vai errar de jeito nenhum. Então vamos lá. Já sabemos isso aí. Só que, para histologia, o doutor não vai querer esse basicão. Talvez sim, numa questão que seja de graça. Mas o doutor vai querer saber. O que ele vai querer saber? O endocárdio tem subcapas? Caramba, tem. Quais são elas? O epicárdio tem subcapas? Tem. Quais são elas? No miocárdio, o que eu tenho nessas fibras musculares do coração que são diferentes, por exemplo, de um esquelético, um liso? Então, isso aí a gente tem que saber. Vamos lá dar uma olhada aí. Olha só, vamos passar isso aí. Gente, lembra do pericárdio, que eu falei que seria uma bolsazinha, né, um envoltório para esse coraçãozão? Então, você tem que pensar aqui. Esse pericárdio, ele teoricamente tem 2 folhas. Uma folha que está mais para fora, e essa folha aí você ia chamar ela de parietal. E uma folha que está mais para dentro, e você vai dizer que essa sim está em contato com o órgão. E essa que está em contato com o órgão, você vai chamar de quê? Pericárdio visceral. Então, quando eu falo pericárdio visceral, em outras palavras, eu já estou me referindo a qual capa do coração que está mais externa. Pensa aí, me responde. Seria o epicárdio, Juninho. Por quê? Porque essa capazinha ela está mais externa. Então, de novo, só para lembrar. Se eu falo epicárdio, eu já estou me referindo ao pericárdio visceral, que está aderido à parede do coração. Tá dando para pegar? Então vamos lá, vamos embora. Então, gente, eu sei que o endocárdio, eu estou falando da capa mais interna, estou falando do miocárdio, a parte muscular propriamente dita desse coração, e aqui eu já estou falando do pericárdio, que já é o epicárdio. Esse pericárdio é qualquer um? Não, é o visceral, beleza? Então, continuando, só para informação, o pericárdio, ele é chamado de fibroceroso, porque ele tem uma camada fibrosa e ele tem uma camada parietal. Então, vamos lá, gente. Olha só. Olhando para essa lâmina aqui, linda e maravilhosa, que tem muita gente que fica mais perdido do que segue em tiroteio, dizendo, meu Deus do céu, Juninho. Eu olho para isso aí, eu vejo toda uma picanhazinha, cortadinha, camada de gordura e tal. Será isso? Não. Você vai lembrar que isso aqui, no coração, eu sempre vou fazer uma coisa. Eu olhei para essa lâmina, eu vou procurar primeiro o que é gordura. E aí eu vou apontar com essa seta aqui. Olha só. Você tá vendo que essa seta que eu acabei de apontar aqui, eu tô olhando para a parte de gordura do coração, e aí você pensa comigo. Deixa eu colocar um coraçãozão nessa tela aí. Olha para esse coração. Esse coração aí, você tá vendo que a gordura dele tá mais externa ou tá mais interna?
externa, né, galera? Então, toda vida que eu me referir à parte gordurosa do coração, a parte adiposa, eu vou estar me referindo ao epicárdio. Então, eu já me orientei que essa parte é a externa. E quando eu olho para essa parte aqui, vermelha, que está um contexto de carne, eu vou lembrar que é a parte muscular. Então, olhando aí, eu já estou matando que aqui é o epicárdio, miocárdio, e essa parte que reveste internamente a cavidade do coração, você vai chamar de endocárdio. Mais para frente, é só para ilustrar mais um pouquinho do que eu falei. Então, você está vendo aqui, ó, que essa região adiposa eu vou sempre chamar de epicárdio. Então, ó, vou saber que a parede do coração ela mostra uma aurícula e um ventrículo. Qual é o ponto aqui? Eu já vi que gordurinha, epicárdio. Já vi que essa parte aqui, ó, que me lembra uma carnezinha, eu vou chamar de miocárdio, que já são as fibras musculares cardíacas propriamente ditas. E agora aqui eu vou ver o endocárdio, que eu sei que essa partezinha aqui é justamente a parte que reveste internamente o meu coração. Então, se eu olhasse para cá, olha fazendo esforço, você está vendo aqui que eu tenho músculo, e aqui eu também tenho músculo. Mas peraí, Juninho, estou vendo músculo lá e músculo cá. E eu sei que esse coração ele tem 4 cavidades. 2 atriais, 2 ventriculares. Então, se eu estou me referindo aqui, pensando, vamos lá, anatomia. Ai, meu Deus do céu, anatomia. Vamos lembrar aqui dessa anatomia. Eu pergunto a vocês, qual dessas duas cavidades, tanto a de cima quanto a de baixo, precisa ser mais forte? Seria a cavidade de cima que só vai mandar para baixo, ou seria a cavidade de baixo que vai mandar para lugares mais longe? E aí você pensa, caramba, a cavidade que tem que ter a maior potência, a maior força, consequentemente mais músculo, seria a cavidade ventricular. A cavidade atrial, gente, só precisa teoricamente mandar de cima para baixo. Então aqui, ó, você vai ver que a quantidade muscular é menor. E a cavidade ventricular, a parte muscular é mais forte, ela é mais desenvolvida. Então vamos lá, a gente sabendo que esse coraçãozão ele tem epicárdio, miocárdio e endocárdio. Eu vou falar várias vezes porque só assim a gente pega. Aí olha só, olhando para esse epicárdiozão, capinha de gordura para fora. E aí a gente vê aqui, olha o nome. Nesse epicárdio eu vou dividir eles em subcapas. E aí quais seriam essas subcapas? Começando com mesotélio, depois capa submesotelial e por último subepicárdica. Mas peraí, Juninho, qual é a lógica? O mesotélio, ele vai ficar para cá ou para cá? Olha com tio como é fácil. Imagina esse coraçãozão e aí vamos fazer um limite. Esse coração, ele não está teoricamente no meio termo entre a sua coluna vertebral e a sua caixa torácica, no caso, vamos lá, o esternão. Então, se ele está no meio, o que vai revestir ele vai ser mesotélio. Então, só vocês entenderem essa brincadeira de mesotélio, mas não é o porquê, isso é o nome mesotélio, é só você entender a lógica. Então, se ele está no meio entre o coluna vertebral e o esternão, ele vai ser revestido de mesotélio. Então, eu vou saber que o mesotélio é a capa mais superficial. E aí eu vou saber que embaixo desse mesotélio, nada mais sensato do que eu dizer que aqui eu vou ter a capa submesotelial. Fiquem tranquilos que eu vou ampliar isso aqui e a gente vai entender. E essa partezona aqui de gordura propriamente dita, a gente vai dizer que é a capa subepicárdica. Vamos lá, vamos entender isso aí. Olhando para cá, galerinha, olha só. Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte que a gente já viu, um pouco mais ampliada. Então você vai ver que aqui, ó, começando pelo básico, aquilo que reveste por fora, que está no meio de campo, a gente vai saber que é mesotélio. E aí pensem comigo, esse mesotélio, que aí eu vou saber que é aquele pericárdio visceral que está aderido ao coração, ele, por lógica, ele é bem fininho. É uma capa super fina. Se ele é uma capa super fina, e aí eu vou saber que vai ter que ter alguma passagem de alguma coisa, não convém, mas só para entender a lógica, eu vou saber que, se ele é super fininho, qual é o epitélio que seria o mais sensato para fazer essa cobertura? Eu vou saber que é o epitélio mais tiquitito que eu conheço, que é o epitélio plano simples. Então eu vou saber que mesotélio, epitélio, plano simples. E aí eu vou lembrar de histologia 1, que todo epitélio, por baixo desse epitélio, eu vou ter que ter uma irrigação para ele. Por quê? Porque a gente sabe que uma das características do epitélio, fora ele ser células super justinhas uma ao lado da outra, justapostas, saber que ele tem pouca substância intercelular, eu vou saber também que ele é avascularizado, não tem vascularização. Então, se ele é avascularizado e eu vou precisar vascularizar ele, eu vou usar o outro recurso que fica embaixo dele, chamado o quê? O quê? Ai, senti você respondendo. Tecido conectivo laxo, que seria o nosso tecido conectivo frouxo em português. Então, o que eu vou saber? Mesotélio, que está mais por fora, eu vou estar revestido, né, por tecido epitelial plano simples, e embaixo dele eu vou ter tecido conectivo laxo. Então, quem vai ficar com tecido conectivo laxo?
esse carinha aqui chamado capa submesotelial. Então, ó, tecido epitelial plano simples, capa submesotelial com tecido conectivo laxo. E agora, gente, nessa capa aqui, que é a mais, vamos dizer assim, a mais densa, né? Tem maior quantidade de estruturas do epicárdio, vai ser a capa subepicárdica. E aí a gente lembra que o coração tem gordurinha por fora. Pode ser coraçãozão de novo aí, olha só, gordurinha por fora. Então pensa aí, se eu tenho gordurinha por fora, essa capa subepicárdica, ela vai ser o quê? Tecido adiposo, primeiro, branco, amarelo, azul, roxo. Que tecido adiposo seria esse? Branco, porque você sabe que existe um tal de tecido adiposo pardo, mas isso aí a gente vai ver que é predominantemente em bebês. A gente, como adulto, ainda tem, mas em regiões específicas. Mas só para entender. Então eu vou saber que a capa subepicárdica é a capa com maior volume, e essa capa com maior volume vai ter uma predominância de tecido adiposo branco, tecido adiposo branco. E dentro dela, aí a gente pergunta, quando a gente vê o coração, a gente não vê que todas as artérias, tanto, vamos lá, vamos imaginar a anato 1, artéria interventricular anterior, posterior, as artérias coronárias, todas elas ficam lá de fora. Então eu vou saber que, juntamente com essa capinha de gordura, eu vou saber que vai ter todos os vasos e nervos que vão vascularizar e vão inervar esse coração. Então, só para entender, capa o mesotélio, tecido epitelial plano simples, vou precisar irrigar, capa submesotelial com tecido conectivo laxo, e por baixo, tecido adiposo branco com vasos e nervos que vão vascularizar e inervar esse epicárdio. Chegamos no miocárdio. Gente, o miocárdio, o que eu vou ter que saber? Primeiro, eu vou ter que saber que miocárdio é músculo. Será que é um músculo liso? Será que ele é um músculo esquelético? Aí você vai pensar, peraí, primeiro, músculo liso ele tem uma contração lenta. Tem alguma coisa a ver com o nosso coração? Que quando a gente vê o crush, a crush, ele dá uma acelerada super 10 assim, fica com 100 e poucos batimentos por minuto. Será que ele tem característica de ser um músculo liso? Não, negativo. Será que ele tem contração esquelética, que está aderido a um osso, né, por intermédio de um tendão? E será que eu controlo esse coraçãozão? Será que eu estou pensando nesse momento, coração, bate mais forte que eu estou dando aula para esse povo aí maravilhoso? Não, galera. Então o que eu tenho que pensar? Se esse coração não tem característica de ser esquelético, se esse coração não tem característica de ser liso, não tem contração lenta, e eu também não controlo, ele vai ser um tecido muscular esquelético. Não, ele vai ser um tecido muscular cardíaco. Só que a igualdade que ele tem, teoricamente, com o esquelético é que eles são estriados. Mas vamos entender a lógica por trás desse músculo aí cardíaco. Olha só. Primeiro, músculo cardíaco. Vou dar uma ampliada aqui, vocês vão conseguir dar pelo menos uma visualizada um pouquinho melhor. Você está vendo que esse músculo cardíaco, se você olhar ele bem próximo, você vai ver que ele tem estriazinhas que são linhas assim, ó, linhas verticais. Primeira coisa você vai ver, caramba, tem linhas verticais, são estrias. E aí vocês vão ver que mais na frente, em fisiologia, vocês vão pagar assim a parte da menor unidade funcional do músculo, que seria o sarcômero. E aí ele tem uma tal de banda Z até banda Z. Então, justamente isso aqui é como se você fosse ver divisões de sarcômero. Outra coisa mais interessante, ele tem estrias e você vai ver que tem pontos de conexão aqui, que vocês vão ver aqui, ó, pontinhos aqui chamados o quê? Escutei você respondendo, disco intercalar. Então, eu estou sabendo que esse músculo cardíaco, ele tem várias estrias, ok? E ele vai ter discos intercalares. Vocês vão ver que os discos intercalares são uniões de tipo gap. Essa união de tipo gap, Juninho, eu preciso saber, sim, na verdade eles são uniões de gap junction, que serão junções de tipo gap, que é para fazer passagem de íons, mas isso aí vocês vão precisar saber só em fisiologia. O que eu quero que vocês saibam? Que essas uniões desses discos intercalares é que é para fazer esse coração bater de forma sincitial, ou seja, quando um impulso elétrico chega, esse coração, essas fibras musculares, elas vão bater em coordenação, tudo uma junto com a outra. Então tem mais essas funções aí. Então o que a gente já viu? Tem estrias, ok? Tem discos intercalares para fazer conexão dessas fibras. E eu vou ter também o quê? Você vai ver que em alguns pontos essas fibras elas vão se ramificar. Ó, veio aqui uma só, se ramificou. Então você vai ver que essas fibras elas vão se ramificar, que é outra característica do cardíaco. E um outro ponto que eu acho bem top é que você vai ver aqui, ó, tá vendo essas bolinhas pretas? Essas aqui são os núcleos da célula. Então esses núcleos da célula, você vai ver a fibra muscular e esses núcleos vão estar centralizados. A diferença do esquelético, que quando você for ver, você vai ver que a fibra muscular está aqui e esses núcleos estão descentralizados, eles estão núcleos marginais, eles estão à margem dessa fibra. E olha só,
Então já tenho todas essas características e um outro ponto que esse eu acho muito interessante é que vai ter lugares que você vai ver dois núcleos, um do lado do outro. Esses núcleos estão justapostos, um ao lado do outro. E você vai ver também que existem espaços entre esses núcleos que eles são chamados de espaços justanucleares, que estão ao lado dos núcleos. Isso aí o professor vai mostrar para vocês de uma forma um pouco mais profunda, mas não convém na prova. Não se apegue tanto a isso. O que eu quero que você se apegue tanto? Que essas fibras são estriadas, elas têm discos intercalares. Você vai ver também que tem ramificações dessa fibra e que os núcleos estão bem centralizados. Em alguns momentos, esses núcleos podem estar um ao lado do outro, beleza? Vamos seguindo aí, gente. Agora, tem uma pancada. Você vai ver que o miocárdio é a capa mais robusta do coração. Então, o coração ele precisa ter muita força. Então, sua capa muscular ela é muito desenvolvida. E outra coisa que vocês têm que saber também é que existe um tal de esqueleto fibroso, e esses músculos vão estar aderidos a ele, a gente vai ver mais na frente, e também tem umas tais de fibra de Purkinje. E aí, qual é o sentido que você vai ter que imaginar? Vamos imaginar agora dois músculos diferentes, mas são dois músculos cardíacos. Eu tenho um músculo cardíaco A e um músculo cardíaco B. O músculo cardíaco A é aquele cara que é marombeiro. Esse cara vai para academia, pega muito peso, fica muito musculoso, e esse cara ele é especialista em contração. Então ele vai querer fazer a parte muscular propriamente dita. Só que eu tenho esse músculo A, vamos dizer, marombeiro, crossfiteiro, muito musculoso. Já esse outro aqui, ele é músculo, mas ele não quer se especializar muito em contração. Aí ele fez o quê? Peraí, se eu não quero pegar muito peso, eu vou me especializar em alguma coisa. E aí esse carinha, ele vai, fica até brincando que ele vai vai virar engenheiro elétrico e ele vai se especializar não em contração, ele vai se especializar em condução. Juninho, condução o quê? Elétrica, isso mesmo. E essa condução elétrica, pensa comigo, é um músculo cardíaco, não é um nervo, em nome de Jesus, não bote que ele é uma fibra nervosa, é uma fibra muscular cardíaca que se especializou em condução. Então essas fibras musculares, cardíacas, especialistas em condução, são chamadas de quê? Fibras de Purkinje. Olha só que legal, são fibras de Purkinje. A gente vai ver mais na frente o que elas têm de diferente. Então, ó, esse tecido aí ele vai dar várias voltas naquele esqueleto fibroso e a gente vai ver um pouco mais na frente também. Então aqui só mostrando um pouquinho, a gente já sabe que é átrio, aqui já sabe que é ventrículo. Aqui você vai ver que existe uma partezinha de quê? O que vocês acham que dividia? De uma válvula cardíaca, ok? E olha só o que a gente vai entender. Já vimos epicárdio, já vimos miocárdio e agora chegamos no endocárdio. Endocárdio, você vai saber que é a capa mais interna do coração. A gente já viu que o epicárdio se dividiu em 3 capas. Quais foram? Vamos lembrar aí? Mesotélio, que lembra que estava no meio, mesotélio, capa submesotelial e capa subepicárdica. Só que aqui eu não vou ver só 3, eu vou ver 4. E aí quais são essas 4 capas? Primeiro, a gente vai saber que vai ter uma capa endotelial, lá era mesotélio, aqui é endotélio. A gente vai saber que tem uma capa subendotelial, uma capa mioelástica e uma capa subendocárdica. Qual o macete? Se lá fora era que estava revestindo por fora, era chamada de mesotélio, aqui dentro eu vou chamar de endotélio. Se lá fora é epitélio plano simples, aqui vai ser o quê? No endotélio. Epitélio plano simples. Se repete. E aí pense comigo. Eu vou ter um epitélio plano simples, aí eu pensei, caramba, Juninho, se eu tenho epitélio, eu vou ter que irrigar. Quem é que irriga? Tecido conectivo laxo. E essa irrigação do tecido conectivo laxo, ele vai fazer o quê? Na capa subendotelial, que está logo abaixo do endotélio. E aí mais dentro a gente vai ver que existe uma tal de capa mioelástica. Olha o nome, mio. Mio vem de músculo. Elástica vem de fibras elásticas. E aí a gente vai entender o quê? Matando essa curiosidade sua aí, você vai ver que na capa mioelástica eu tenho fibras musculares. Mas apesar do coração, são fibras musculares lisas. Não são fibras musculares cardíacas, são fibras musculares lisas. Então, peraí, Juninho. Então, no coração, eu não só vou ter fibras musculares cardíacas. Não, nesse pontinho, que é na capa mioelástica, dentro de quê? Dentro do endocárdio, eu vou ter algumas fibras musculares lisas. E essas fibras musculares lisas, elas vão estar junto com fibras elásticas. Então, só para você entender, dentro do endotélio, eu vou ter mais pressão sanguínea.
Então, provavelmente eu vou ter que ter mais uma capinha do que lá fora para aguentar essa pressão sanguínea. E vai ser uma capa que vai ser envolvida por músculos lisos, que você também não controla, e vai ter fibras elásticas para aguentar essa pancada de sangue que vai estar entrando e saindo desses átrios e ventrículos. Entenderam a lógica por trás disso? Aí olha só, mais profundamente eu vou ter a capa subendocárdica. E nessa capa subendocárdica, você vai ver um predomínio de tecido conectivo denso irregular. E olha que legal. Juninho, eu sei que tecido conectivo denso ele vai ser separado em regular e irregular. O tecido conectivo denso regular, ele tem uma característica que as fibras estão super alinhadas. Então, se ela for se esticar, ela vai ter que se esticar unilateralmente. Ou seja, ela só vai poder ir para um lado e tem que voltar para esse mesmo lado. Já fibras que são tecido conectivo denso irregular, essas fibras estão bem difusas. Então, sabendo que elas são bem difusas, elas têm uma característica de descontração, né, de relaxamento para todos os lados. Aí você pensa, se o coraçãozão bate para todos os lados, para todos os sentidos, eu vou saber que se tiver que ter um tecido conectivo denso aí, eu vou ter que ter um predomínio de irregular. Então eu vou saber que essa capa subendocárdica, ela tem que ser o quê? Tecido conectivo denso irregular, porque eu vou ter que me alongar esse coração para todos os lados, ok? Então só para finalizar, são quantas capas que eu vejo no endocárdio? 4. Endotélio, que reveste as cavidades por dentro, tecido epitelial plano simples. Vou ter capa subendotelial, e essa capa subendotelial vou estar logo embaixo do endotélio, e vai ser tecido conectivo laxo, para irrigar esse endotélio, no caso esse epitélio plano simples. E eu vou ter uma capa mioelástica, que vai ter predominância de músculo liso e fibras elásticas. E por último vou ter a capa subendocárdica, que vai ter o quê? Predominância de tecido conectivo denso irregular. Então, mais pra frente, aqui é só para mostrar mais ou menos o que a gente já acabou de falar. Vou ter aqui meu endocárdio, revestindo aqui por dentro. Essa partezinha aqui, ó, você vai ver aqui, ó, endocárdio. E esse endocárdio todo eu vou ter um endotélio, revestindo por dentro. Vou ter a capa subendotelial, capa mioelástica e capa subendocárdica. Só uma curiosidade. Lembra que a gente falou naquelas fibras que são especialistas em condução? As fibras de Purkinje? Pensem comigo, ela vai estar na capa subendocárdica. Por quê? Porque ela tem que estar logo no início do quê? Da próxima capa, que seria o miocárdio. Porque elas não são especialistas em condução de eletricidade para fazer esse coraçãozão bater. Então vocês concordam comigo que essas fibras de Purkinje, elas têm que estar bem próximo já do início da capa muscular propriamente dita? Então pensando comigo, se ela tiver que existir, ela vai estar existindo onde? Na capa subendocárdica. Então eu vou saber que na capa subendocárdica, ademais de ter tecido conectivo denso irregular, eu vou ter o quê? Vou ter fibras de Purkinje. Agora a gente chegou no esqueleto fibroso. Tá quase acabando a minha parte. Olha só, no esqueleto fibroso, vocês vão ver que, se o nome é esqueleto, é a conjunção de várias coisas que vão formar esse esqueleto. Não é só uma coisa. Então, quais são as coisas que você tem que ter na cabeça para a sua prova? Você tem que ter na cabeça que ela vai constar de 5 itens. O primeiro item vai ter que ter válvulas cardíacas, vai ter que ter anídeos fibrosos, vai ter que ter o trígono fibroso, tabique membranoso interventricular e eu vou ter cordas tendinosas. Ixi, Juninho, não entendi nada. Gente, o que eu quero que você lembre? Vamos lá. Tem coisa que a gente tem que se apegar com Jesus e estudar muito. Dizer, ai meu Deus do céu, tem que estudar isso aqui porque é um pouco mais complicado. Quando você vê essa parte do esqueleto fibroso, propriamente dito, você tem que lembrar que esse esqueleto fibroso é isso aqui, ó. É essa partezinha aqui. Então ele é constituído por várias coisas. O que você tem que ter de cara assim na prova? Juninho, eu tenho que lembrar dos 5. Não, vamos lembrar do que é mais fácil. A gente tem que lembrar que nesse esqueleto fibroso vai existir a válvula, né? E essa válvula que vai estar para baixo, a gente vai lembrar que tem a válvula tricúspide, válvula mitral. Você vai ver que essa válvula aqui, ela vai ter que estar rodeada por um anídeo fibroso. Então o anídeo fibroso seria a parte circular propriamente dita, que é justamente essa parte aqui, ó, seria o anídeo fibroso. E embaixo eu vou ter as válvulas, né? Aí eu vou saber que são as válvulas cardíacas. Anídeo fibroso, válvulas cardíacas. Vou ter que saber, Juninho, mais de quê? O que você julga que seria mais interessante? Válvulas cardíacas, anídeo fibroso e o trígono fibroso, que justamente seria essa união dessas 3 coisas aqui. E outra coisa seriam as cuerdas tendinosas. Essas cordas tendinosas, você vai saber que essa válvula que está para baixo, no anídeo fibroso, ela vai ter que se insertar em algum lugar. E quem é que faz essa inserção dessas válvulas? As cordas tendinosas, que elas vão estar inseridas nos músculos do
Músculos papilares, isso mesmo, eu lembrei. Você viu aí, tal de anatomia 1, você tá bem. Então vamos lá, gente. Qual é a função do esqueleto fibroso? O doutor, ele vai querer saber quem compõe, ok? E ele vai querer saber também quais seriam as funções desse esqueleto fibroso. A gente sabe que tem os dois átrios e os dois ventrículos. E o esqueleto fibroso está entre eles. A função principal que você vai ter que ter na sua cabeça é ponto de inserção dos ácidos do miocárdio. Ou seja, eles são, primeiro, esse esqueleto fibroso, ele vai ser um ponto de inserção dos músculos do coração propriamente dito. Então, os músculos do coração vão se insertar ali. Mas o ponto mais chave é que você vai dizer que ele é um isolante elétrico. Olha só, você vai dizer que esse carinha aqui, ele é um isolante elétrico. Então, o esqueleto fibroso, isolante elétrico, que impede a passagem elétrica para que o átrio e o ventrículo não batam juntos. Então, é uma das coisas que você tem que se apegar e não esquecer. Isolante elétrico. E também a gente sabe que, de quebra, ele vai prevenir o estiramento das válvulas quando esse sangue passar por essas válvulas, juntamente com os anilhos fibrosos, ok? Então, isso aqui é só uma ilustração. E agora, chegamos nas válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas. Primeiro, quando a gente fala de válvulas cardíacas, eu vou até brincar com você aí, pense comigo. Válvula cardíaca vai ser uma conexão entre o meio atrial e o meio ventricular. Então ele está no meio dos dois. A gente sabe que essas válvulas cardíacas elas vão ser divididas em três partes. Uma parte de cima, que é esponjosa, uma parte do meio, que é fibrosa, e uma parte ventricular. Beleza, Juninho, você me ensinou isso. Mas tem lógica para isso? Cara, a lógica que eu encontrei, e aí você vai ficar rindo comigo, você pensa comigo. Primeiro, esse esqueleto fibroso, ele está ali no meio, vou ter essa válvula, ela vai olhar para cima e vai ver quem? O átrio. E o que ela quer? Ela quer pegar esse sanguezão aí que está lá no átrio e mandar para o ventrículo. Então a primeira parte dele ele vai dizer, ai, manda para mim. E ele vai ser como uma esponja. Ele vai ser a parte esponjosa. Esse sangue que veio, ele chupou e mandou lá para baixo. Então, ó, na hora que ele chupou, você vai lembrar, opa, chupou, esponja. E aí essa parte esponjosa, você vai ver, caramba, passou por aqui. Só que no meio, não tem um tal de anilho fibroso, é uma parte dura. Aí você vai dizer, caramba, primeira parte puxou, esponja. Se puxou esponja, a parte que está no meio, dura, fibrosa. E quando passa lá para baixo, não já é a parte ventricular? Você vai dizer, caramba, então a parte de baixo já é ventricular. Só que nem tudo são flores. A gente tem que saber o que vai rolar em cada partezinha dessa. Vamos lá, olha só. Válvula cardíaca. Aqui em cima seria a superfície atrial. Aqui embaixo eu sei que é a superfície ventricular. E olha só, a parte de cima a gente lembrou que chupou, então se chupou é esponja. Se é esponja, a gente faz uma analogia brincando assim que seria tecido conectivo laxo. Então, Juninho, essa parte esponjosa, o predomínio é tecido conectivo laxo. Isso mesmo. Só que você tem que saber que também vai ter fibras de colágeno, proteoglicanos. Ai, meu Deus do céu, vou ter que lembrar isso. Então, se você tiver que lembrar de alguma coisa, lembra do tecido conectivo laxo. Esponja, chupou, meio que para você irrigar alguma coisa, nutrir alguma coisa, tecido conectivo laxo. Chegou no meio, você vai saber que é a parte fibrosa. Parte fibrosa, parte dura, lembra que essa válvula, ela, teoricamente, quando passa sangue, ela meio que se abre assim um pouquinho, né, para os lados, feito por essa parte dura do anilho fibroso. Você vai saber que, se ele tem que abrir para todos os lados, ele vai ter um tecido conectivo denso. Mas qual é o denso que a gente falou que abre para todos os lados? É o regular? Não é. É o tecido conectivo denso irregular. Então, essa parte fibrosa, tecido conectivo denso irregular. Já a parte ventricular, que está olhando lá para o ventrículo, você vai dizer que ela é predomínio de endotélio. Endotélio a gente sabe que é epitélio plano simples, show de bola. E olha só, com fibras elásticas. Então eu vou entender essa parte aí e ficou um pouco mais fácil, ok? Gente, para continuar nossa linha de raciocínio, a gente vai entender que agora tem um tal de sistema de condução. Sistema de condução também pode ser chamado de sistema cardionector. Isso mesmo, é o sistema cardionector e sistema de condução, mesma coisa. O que eu vou saber? Que eu vou ter que gerar um impulso elétrico. Olha só, eu vou dar aqui uma ampliada assim para você ver nesse coraçãozão. Eu vou ter que dar um impulso elétrico de um ponto A e, teoricamente, terminar num ponto B. Só que ele passa por alguns lugares. Primeiro, a gente sabe que aqui é o nódulo, que é o marca-passo natural do coração, nódulo sinusal. O nódulo sinusal, Juninho, ele tem outros nomes? Tem, o doutor gosta de saber dos outros nomes também. Nódulo sinusal, ele pode ser chamado de nódulo sinoatrial. Ele pode ser chamado também de um epônimo, que esse aí a gente começa a esquecer. Epônimo de nódulo de Keith and Fleck. Keith and Fleck.
Vou colocar esse nomezinho aí e você não vai esquecer. E aí a gente sabe que existem, desse ponto que é o nódulo sinusal, vai existir o outro nódulo que é o nódulo AV, aurículo ventricular. Ou seja, que ele está entre o meio de campo, entre a aurícula e o ventrículo. Então aqui, ó, nódulo sinusal, nódulo AV. Só que entre eles eu tenho fibras. Se são fibras que estão entre os nódulos, são fibras internodales. A gente sabe que vai existir uma anterior, uma média e uma posterior. Juninho, tem nome para isso? Tem. Vocês vão ver que existe aí. A fibra de Batman. Ai, meu Deus do céu, é o Batman que vai salvar a gente? Não, é outro Batman. Então, vê que tem a fibra de Batman, vai ter a fibra de Weinbach e também vai ter a fibra de Torel. Juninho, o doutor pergunta isso na prova? Se ele tiver muito inspirado, sim. Mas, teoricamente, não. Vamos se preparar para todos os campos aí que você pode imaginar. Então, a gente sabe que tem as fibras internodales e esse aqui é o de Batman, que vai para o outro átrio. Continuando aqui, a gente sabe que teve o nódulo AV, que seguiu seu caminhozinho aqui para baixo pelo as de rins, isso mesmo, ou fascículo átrio-ventricular, né, esse fascículozinho que vai de um canto para outro, e aí você vai ver o que? Descendo aqui por ramas. Você vai ver que existe uma rama esquerda, rama direita, e logo embaixo ele vai sair pelas fibras de Purkinje. Então, essa daí é o sentido desse sistema de condução, ok? Perfeito, galerinha. Então, a gente, só para repassar aqui, nódulo sinoatrial aqui em cima, nódulo auriculo-ventricular aqui embaixo, fascículo aurículo-ventricular, que eu falei que seria o as de rins, e aqui a gente vai ver a última partezinha, que já é a parte final, fibras de Purkinje, que são fibras musculares cardíacas especializadas em condução. Cara, SmartMed, quem é SmartMed, não esquece. Fibras de Purkinje, ele tem algumas coisinhas que vão diferenciar, lembra que são fibras que a gente vai ter condução nelas, então a gente vai ter coisinhas específicas que você não vai ter que esquecer. Olha só, primeiro, se eu sei que essa fibra de Purkinje eu vou encontrar aqui na lâmina, são essas aqui. Vocês estão vendo que em relação a essas fibras, em relação a essas, elas são mais claras. Essas fibras, em relação a essas, elas também são mais, o quê? São mais volumosas, perfeito. E olha só, isso quer me dizer que existem diferenças da fibra de Purkinje para a fibra muscular propriamente dita do coração. E as diferenças são quantidade menor de miofibrilhas. Se eu tenho quantidade menor de miofibrilhas, quer dizer que eu tenho o quê? Se é uma fibra que não quer se especializar em contração, ela não precisa ter muitas fibras musculares. Então ela tem menor quantidade de miofibrilhas. O seu diâmetro é maior, a gente já viu que ela é bem maior. Outra coisa, ela contém muito glucógeno. E esse glucógeno é responsável pelo quê? Para deixar esse citoplasma, ele assim, visivelmente mais claro. Entendeu aí a lógica? Perfeito, gente. Então, aqui a gente já tem algumas correlações clínicas. E agora, eu vou chamar ele, que é o cara. Quando eu crescer, eu vou ser igual esse rapazão aí, chamado Tiagão. Vem, Tiagão! Cheguei, galera, com essa missão super importante de continuar fazendo aqui com vocês o que meu amigo, meu irmão Juninho estava fazendo, tá? Então, dando continuidade, pessoal, tem uma coisa muito legal que eu gostaria de contar aqui para vocês. Tá vendo que aqui nós temos o endocárdio e aqui o miocárdio? E tem aqui uma fitinha branca aqui entre eles. Essa fitinha branca é tecido conectivo denso irregular, tá? Mas assim, tem uma particularidade muito interessante desse sistema, que pode ser uma pergunta de prova, inclusive. Que existe uma relação, como eles estão aqui pegadinho no outro, eles têm uma relação. Essa relação tem um nome muito particular. Então assim, se vocês vêem uma questão perguntando qual a relação do tecido conectivo denso irregular com o músculo cardíaco, com o miocárdio, essa relaçãozinha aqui se chama endomísio. Simples assim, tá? Então, é o nome que se dá a esse relacionamento que tem aqui. Galera, segunda parte sobre sistema cardiovascular. Agora, nós vamos falar de como que acontece esse transporte, esse vai e vem do sangue no corpo, tá? Então, algumas coisas muito importantes. Mas, antes da gente continuar, eu quero ver se vocês pegaram o que o Juninho passou aqui para vocês. Primeira coisa que vocês devem lembrar, qual que é a função do sistema cardiovascular? Vamos lá? Então, o que ele faz? Ele transporta sangue. Mas será que é só sangue? Não. É sangue e linfa para os tecidos e dos tecidos de volta ao coração.
Legal, pessoal? Então não esqueçam isso também, porque as funções de cada sistema é muito importante para a gente entender todo o funcionamento dele. Agora a gente vai então para falar dos vasos. Antes da gente ir para as particularidades, a gente vai falar o que eles têm em comum, tá? Então, os vasos, tanto faz artéria ou veia, eles vão ter uma túnica íntima, uma túnica média e uma túnica adventícia. A túnica íntima, assim como o nome já diz, ela está mais por dentro, tá? Então é a capa mais interna. Depois temos a média e a adventícia, que é mais por fora. Saibam muito bem esse conceito, qual que é de dentro, qual que é de fora, porque numa questão, leiam muito bem o enunciado que pode estar perguntando de fora para dentro ou de dentro para fora. Agora, o que tem em cada uma dessas túnicas? Elas têm uma composição muito particular. Começando pela túnica íntima. Lembram lá do coração que dentro, lá no endocárdio, tinha uma capa que chamava endotélio, que é a capa endotelial? Então aqui nos vasos isso também se repete. O endotélio nada mais é do que um outro nome para chamar o tecido epitelial que fica por dentro, na parte de dentro. O endotélio, o tecido epitelial, a gente sabe que ele não tem uma vascularização própria. Então, para isso, ele precisa do quê? Ter uma lâmina basal para sustentar ele, e depois nós temos o tecido conectivo laxo, que forma a capa subendotelial. Então, endotélio, sub, né? Como a gente está acostumado com a palavra, subterrâneo é o que está por baixo. Então, subendotelial, nós temos esse tecido conectivo laxo, que ele nada mais é do que responsável por nutrir o endotélio. Galera, então agora para falar da túnica média. Ela é composta principalmente por células musculares lisas. Só para falar um pouquinho de músculo, a gente sabe que tem músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso, tá? E tem algumas diferenças entre eles. Por exemplo, o único que tem uma contração voluntária, que a gente pensa para mexer ele, é o estriado esquelético. Quando a gente fala de músculo liso, é um músculo que ele tem uma contração lenta e involuntária, que é aquela coisa que a gente não precisa pensar para ele reagir. Já pensou toda vez que precisasse bombear sangue no nosso corpo, a gente pensasse, ai, contrai, relaxa, tá? Imagina só, então por isso que o músculo liso ele tem uma contração involuntária. Levem isso para toda a carreira de vocês. Quando pensar em músculo liso, contração involuntária. Outra coisa muito importante é que na artéria, a túnica média, ela é proeminente, ela é a mais reforçada de todas. Isso porque quando o sangue sai do coração, ele sai com uma pressão do tamanho do universo. E essa túnica média, ela precisa ser muito musculosa, tá? Se ela é feita de músculo, esse músculo precisa ser super marombado para aguentar toda essa pressão do sangue que sai aqui. Depois, já nós vamos para a túnica adventícia, que é um tecido conectivo que fica mais por fora, só para dar a sustentação ali dos vasos. Ele é composto por colágeno e fibras elásticas. E tem agora, a gente vai entrar em algumas diferenças nas artérias, que pode ser uma artéria grande, que ela também é chamada de elástica, ou uma artéria média, que é chamada de muscular. Vamos começar aqui pela nossa queridinha artéria elástica. O que chama a atenção nela? Como a gente falou, a túnica média é a mais reforçada. Mas entre a túnica média de uma artéria elástica e da artéria muscular tem uma grande diferença. Ela se chama elástica porque aqui nessa túnica a gente pode ver que tem vários fiozinhos pretos aqui que parecem cabelinho, parece um macarrãozinho aqui. Isso nada mais é do que as fibras elásticas que dão nome a ela. Então o que acontece? Nós sabemos que a túnica média é composta por músculo liso. Mas nessa artéria elástica, entre cada feixe de músculo liso, nós temos uma fibra elástica, como se fosse um sanduichinho. Uma fibra, um músculo, uma fibra, um músculo. Então, quando a gente olha assim ela na lâmina, consegue ver muito bem toda essa separação das fibras elásticas, que fica mais ou menos nessa disposição aqui. Saquem só a diferença aqui, pessoal, começando por essa imagem. A artéria muscular, que é a artéria média, o que chama muita atenção nela, na túnica média, é a quantidade de músculo que ela tem. Só que esse músculo agora, ele não está separado por camadas de fibra, como a gente viu na elástica. Então agora nós só temos muita aglomeração do músculo.
A gente consegue ver uma fibra elástica, que é uma membrana limitante interna, que vai separar a túnica média da túnica íntima, e uma membrana limitante externa, que separa a túnica média da adventícia. Então, assim, se em algum lugar lá da prova perguntar, por exemplo, o que separa a túnica média da túnica adventícia? Membrana limitante externa, tá bom, pessoal? E o que separa a íntima da média? Membrana limitante interna. Galera, outro aspecto importante que a gente tem que ter em conta é a diferença de artéria pequena para arteríola. Lembrando que a arteríola é aquela coisinha fininha, fininha, mais fininha que um cabelo. Então, assim, como ela é muito pequenininha, ela não vai ter espaço para ter muitas estruturas. Então, ela vai ter um endotélio e olha só, às vezes falta essa membrana elástica interna, porque ela é tão pequenininha que nem cabe ali. E o que se percebe na arteríola é que ela tem uma túnica média composta de só uma ou duas capas de músculo liso. Então imagina quão fininha que ela é, quão pequenininha, para ter só essas estruturas aqui. E uma túnica adventícia mal definida. Então, como a gente falou, a artéria grande, a artéria elástica, quando ela sai ali do coração, ela está com muita pressão de sangue. Então ela já é um vaso super robusto. Mas quando chega aqui no finalzinho, na arteríola, o sangue já perdeu a pressão. Então, por isso, além de ela ter um tamanho super reduzido, o sangue aqui já está com menos pressão. Então, a estrutura dela já pode ser menorzinha, tá? Já a artéria pequena, ela também tem um endotélio, tá? Todos eles têm esse tecido que reveste ela internamente. Ela tem uma membrana elástica interna, essa então, tem a membrana. E a túnica média tem mais que 2 e até 8 capas de músculo liso. Então, se perguntar qual que é a diferença de arteríola para uma artéria pequena, vamos focar aqui na quantidade de capas de músculo liso que tem em cada uma. Arteríola de 1 a 2 capas e artéria pequena até 8 capas. Ok, Brasil, aqui agora por último falando dos capilares, pequenos, mas não menos importantes, tá? Porque eles desempenham um papel fundamental nessa questão da irrigação. Lembra lá do começo que a gente falou que a função do sistema cardiovascular era transportar sangue e linfa? O que é essa linfa? Quando o capilar entrega lá o sangue com os nutrientes lá nos vasos, através do sistema de artéria, para ele voltar pelas veias, ele já não consegue recolher mais todo o sangue que saiu, todo o sangue que chegou ali, tá? E esse sangue se transforma em linfa, mas isso, pessoal, é um assunto que nós vamos tratar na próxima aula, tá? Vamos focar aqui no nosso tema de hoje. Os capilares, eles têm 3 divisões, tá? Eles podem ser chamados de contínuos, descontínuos e fenestrados. O descontínuo, pessoal, só para vocês terem em conta, eles também são chamados de sinusoide, tá? Então veja que às vezes ele pode cair com um termo ou outro, mas aqui conosco na SmartMed você sabe que você já conhece os 2 nomes que ele pode apresentar. E o que eles têm de diferença entre cada um deles? Eles são compostos por células endoteliais e uma lâmina basal. Então, o que acontece? No contínuo, tanto a membrana basal quanto essa capa endotelial, elas são assim, perfeitinha, aquela estrada de BR que a gente vê lá nos Estados Unidos, que não tem assim nenhum buraquinho, que o pessoal viaja ali a 200 por hora na maior alegria, tá? Já os fenestrados é aquela estrada assim que já tá mais ou menos, já não recebe tanta atenção assim, porque a lâmina basal, ela tá perfeita, tá muito bem conservada. Porém, essa capa endotelial, ela já começa a aparecer uns buraquinhos, ela já começa a ter o que nós chamamos de fenestras, tá? Por isso que ele leva esse nome então. E depois nós temos o sinusoide. O sinusoide já é aquela bagunça, aquele cabaré danado que tanto a membrana basal quanto a capa endotelial já tá cheia de buraco, aí já tem que andar com cuidado ali, já não dá para correr muito porque tá uma bagunça. Agora que a gente já sabe quais são os tipos de capilar que existem, a gente precisa saber aonde que tem cada um deles, tá? E a importância dele apresentar essa estrutura. Por exemplo, o capilar contínuo, ele apresenta essa formação porque ele tem que ser extremamente seletivo. Ele não pode deixar passar certas partículas. Então,
Capilar contínuo, nós vamos encontrar ele aonde? Nos músculos, na pele, no sistema nervoso central e também nos pulmões. Então, já pensou a hora que você respira, se além do oxigênio passasse mais alguma sujeirinha que a gente acaba inalando junto na respiração? Isso ia fazer uma bagunça danada lá no seu pulmão, ia estragar ele e já ia ter várias complicações. Então, por isso que o capilar dessa região precisa ser assim, contínuo. Já os capilares fenestrados, eles apresentam alguma possibilidade de passar substâncias. E eles são encontrados principalmente nos rins, no pâncreas e no nosso tubo digestivo, justamente para facilitar a absorção de nutrientes, por exemplo. Capilar descontínuo, ou como nós chamamos de sinusoides. Ele já é uma bagunça danada, como eu falei, que pode passar várias substâncias, porque ele tem a lâmina basal e o seu endotélio cheio de fenestrações. Eles são encontrados aonde? No fígado, no baço e também na medula óssea, que são regiões onde tem muito passo de substâncias. Por exemplo, lá no fígado vai fazer a filtração, então isso vai facilitar essa passagem das moléculas. Muito bem, galera, agora que a gente já sabe os tipos de artéria e a diferença entre cada uma delas, eu até mudei de lado para mudar de assunto com vocês, porque agora eu quero falar das veias. Então, assim como tem lá nas artérias, só para lembrar para vocês, ela é composta por uma túnica íntima, uma túnica média e uma túnica adventícia. Lá na artéria, o que a artéria tinha de mais reforçado? Era a túnica média, certo? Por quê? Porque ela tinha que aguentar mais pressão do sangue. Nas veias, a que vai chamar mais atenção, a gente vai ver daqui a pouco, é a túnica adventícia, que é a túnica que está mais externa. Muito bem, pessoal, dentro das veias a gente tem uma classificação um pouquinho diferente também, então vamos dar atenção para elas, porque em algum momento pode ser que peça para vocês colocar quais os tipos de veias que nós temos. Então aqui, ó, lembrando que a veia começa lá pequenininha e depois ela vai ficar grandona. Ela começa então por uma vênula, é a primeira estrutura que você vai encontrar depois de um capilar, mas a vênula ela tem uma divisão, ela vai se chamar vênula pós-capilar e depois nós temos a vênula muscular. Aí depois nós temos a vênula pequena, a veia média e a veia grande. Então, galera, para fechar o nosso assunto, nós temos aqui esse quadro resumo que tem todas as informações que nós vimos até agora. Então, esse daqui é excelente para a gente ver a diferença que tem entre cada um dos vasos, cada uma das veias que nós vimos agora, o que apresenta em cada uma das túnicas. Lembrando que na veia, qual túnica que é a maior? É a mais externa, a adventícia.